Boa tarde, bem-vindos a esse terceiro encontro ABM. Esse ano, a Academia Brasileira de Música deu início a uma série, com periodicidade mensal, tratando de temas da maior importância no nosso universo musical. O primeiro encontro tratou da educação musical, professores Salomé Gandeman e Carlos Cater. O segundo abordou a questão da criação contemporânea no Brasil. Dois compositores em diálogo foram a professora Ilza Nogueira com o Marcílio Onofre. E esse nosso terceiro encontro vai tratar do tema, enfim, da área da musicologia. E nele, hoje, haverá outros, mas nele, hoje, estaremos focando a figura exponencial do Alberto Nepomuceno, cuja data de morte, quer dizer, faz um pouquinho mais do que 100 anos no ano passado. Então, uma coisa notável dos últimos anos tem sido, eu não diria uma revisão, mas um grande aprofundamento no estudo, seja da obra, seja da figura do Alberto Nepomuceno, e trabalhos de enorme qualidade vêm surgindo. Basta mencionar nomes como do Rodolfo Coelho de Souza, do João Vidal, e dos dois entrevistados de hoje, o Avelino Romero, atualmente professor na Unirio, e do professor Luiz Guilherme Goldberg, professor na Federal de Pelotas, ambos com contribuições extremamente importantes sobre música brasileira em geral e sobre o Alberto Nepomuceno em particular. Eu gostaria de mencionar, antes de passar a palavra para o professor Luiz Guilherme Goldberg, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. O professor Goldberg escreveu uma tese muito importante sobre o Nepomuceno, enfim, de Wotan ao Fauno, mas há 20 anos, mais de 20 anos, ele se dedica a um trabalho único de edição musical brasileira em geral e especificamente do Nepomuceno. E no ano 2000, ele empreendeu a edição da grade das valsas humorísticas, quer dizer, um trabalho de extrema complexidade. E de lá para cá, ele editou, tornou disponíveis praticamente 20 obras do Nepomuceno. Eu destacaria, claro, as valsas humorísticas, que só, mesmo do século, haviam sido editadas no formato 4 mãos, piano para 4 mãos. A edição da grade do Miracle de la Semence, uma obra da maior importância. Mais recentemente, o manuscrito original do Nepomuceno das Uiaras, que foi encontrado em Portugal. Enfim, então, junto ao estudo do Nepomuceno, do seu lugar histórico, do seu papel, há uma intimidade com a obra de alguém que fez com que essas obras agora possam ser lidas e trabalhadas por todos nós. Bom, nós vamos ver isso no decurso da apresentação do Luiz Guilherme Goldberg. O Luiz Guilherme Goldberg é um pianista exímio. Eu penso que nós vamos ouvir, quer dizer, no decurso da fala dele, uma recente performance de uma das variações das valsas com a Orquestra de Porto Alegre. Então, eu começaria perguntando ao Luiz Guilherme, que está em Porto Alegre no momento, perguntaria, quando você olha para a obra do Nepomuceno, que é uma obra que se estende
num período em que a música ocidental passou por revoluções inacreditáveis, digamos, do final, digamos, do apogeu do wagnerismo nos anos 80, 90, a Revolução Debussista, o Homem que Estreia no Rio de Janeiro, uma obra do Milhaud. Então, uma pessoa que percorreu e se interessou por tantos estilos, tantas maneiras de escrever música, como é que quais são os pontos fortes dessa obra no seu entendimento? Bom, boa tarde ou boa noite, nessa hora, meio no limiar de um momento para o outro do dia, a gente fica, às vezes, não sabe se é tarde ou noite, mas, enfim. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite, que muito me honra poder participar desse encontro da Academia Brasileira de Música contigo, Manuel Corrêa do Lago, um grande amigo de longa data, e, ao mesmo tempo, a oportunidade de conhecer, mesmo que virtualmente, o Avelino. Eu e muita gente conhece a sua contribuição e, sempre que necessário, a gente vai buscar nas suas referências informações sempre relevantes. Bom, sobre a obra de Alberto Nepomuceno, é impressionante, e o que eu relato tem a ver com uma trajetória de quando eu conheci a obra de Alberto Nepomuceno e aquele estranhamento, porque a gente está imbuído de um tipo de referencial, até chegar o momento em que a gente começa a editar e publicar Alberto Nepomuceno. E aí a gente começa a ver que a distância é muito grande. Primeiro, Alberto Nepomuceno ele é um representante da Belle Époque brasileira, da Belle Époque musical no Brasil, período da Primeira República, e exatamente o que tu disseste, é um período de grande profusão, onde muita coisa acontecia. Então, eu vejo que a gente tem um olhar, muitas vezes, relativizado da obra do Alberto Nepomuceno. A gente pensa no Alberto Nepomuceno como um compositor romântico. Em parte, ele foi. Mas, dificilmente, a gente observa o Alberto Nepomuceno como um compositor modernista. Eu não falo moderno, eu falo modernista mesmo. Existe uma diferença conceitual. Que o modernista ele é por ação e não por uma ação não por passividade. O modernismo inclui ou pressupõe engajamento. E o Alberto Nepomuceno foi engajado nas propostas que ele se propôs a fazer. Ele não era um compositor que simplesmente estava compondo de acordo com o que fazia, muito pelo contrário, ele tinha propostas que iam além daquele trivial que poderia ser interpretada a música daquele momento. Então, com isso, eu vejo que a gente tem que tomar cuidado quando aborda a obra do Nepomuceno. Se eu pensar nas obras em que ele foi aluno na Europa, é evidente que eu tenho um tipo de abordagem. Se eu pensar em obras de maturidade, a questão já muda de figura. Eu não posso colocar todas essas obras na mesma, como se fossem semelhantes, porque não são. Nem as canções, nem as obras para piano, nem as obras orquestrais. Não é? Então, eu vejo que existe um ecletismo muito grande nas suas obras, que são fundamentais da gente poder interpretar e entender. Se eu pensar no Nepomuceno somente como um compositor romântico, eu vou querer fazer um gesto romântico nas suas obras, e por quê? Se eu pensar que ele também é um compositor representante do simbolismo da música brasileira, se é para a gente dar algum termo. E, a partir daí, tem uma outra coisa, eu estava pensando nisso depois da nossa conversa de ontem. Tem uma palavrinha, um conceito que está muito em voga hoje, que é o decolonial. Hoje nós temos que também olhar o Alberto Nepomuceno com viés decolonial. Por que eu tenho que pensar no Alberto Nepomuceno no molde Schubert, no molde Schumann, no molde Brahms?
Não, ele compôs no molde brasileiro, que também tinha essas correntes de afluências. Afinal de contas, podemos dizer que ele já era partícipe da antropofagia, como muitos lugares também fazem. As influências, elas chegam e eles releem, refazem, reinterpretam. Então, pensar no wagnerismo, na obra de Nepomuceno, que eventualmente tem, sim, tem, mas a Europa tinha naquele período, havia uma força muito grande na obra wagneriana. Então, a gente tem uma contribuição muito grande e eclética da obra do Nepomuceno, que é necessária a observação. E isso depende do seu período histórico e de onde ele estava. É evidente que, se eu pensar na sonata para piano, é uma obra acadêmica, é uma obra que segue um moldezinho. Ele era aluno em Berlim. É uma obra muito isso, muito aquilo, muito maravilhosa. Não nem tão maravilhosa, mas é uma obra boa, corretinha. Eu não posso colocar, por exemplo, as valsas humorísticas, que são anteriores a 1902, no mesmo padrão. Aqui já é diferente. Da mesma forma que eu não posso colocar a canção da ausência ou mesmo as variações, opus 29. Tá? Aliás, as variações, na minha avaliação, equivalem a um tratado de composição, porque é eclético, ele começa de uma forma rapsódica, se é para a gente pensar no padrão europeu, a la Liszt, a la Brahms, de repente ele passa por um universo imenso naquelas variações opus 29, sobre um tema original para piano solo. É impressionante. Ele, numa das variações politonais, aliás, até onde eu pesquisei, foi a primeira obra politonal a ser escrita no Brasil, não como um todo, mas em algumas partes dela, me lembra um dos movimentos da Suite Mirim do Camargo Guarnieri. A própria maneira que ela está escrita, a própria textura, a maneira que ela soa, é impressionante. Tá? Enfim, eu acho que a obra do Nepomuceno precisa uma releitura em vários aspectos. Tá? Te interrompendo um pouco, como é que, por exemplo, tem obras maiores que ultimamente a gente tem tido mais exposição a elas. Eu estou pensando no Miracle de la Semence, que é, não sei, 16 ou 17, não é isso? E estou pensando no trio com piano. Todas essas são obras que você editou, e agora, por contraste, eu queria mencionar a tua edição recente enfim, eu não chamaria de partitura, mas o primeiro ato do Garatuja. Então, finalmente, a gente agora pode, através do teu trabalho, a gente pode ver o que claro, na redução para piano, como é que seria esse primeiro ato. Então, eu queria um pouco perguntar para você especificamente sobre essas obras, ou obras que você achasse que reforçam esse ponto, o que te chama a atenção? Bom, eu vou começar pelo Le Miracle de la Semence. É uma obra fabulosa. Ela é uma obra que, em alguns momentos, a tonalidade não existe, ou está devidamente escondida. Ela é um traje-poema declamado com acompanhamento ou do piano ou de orquestra, dependendo da versão, que é uma obra filosófica, inclusive. E ele fez muito bem esse apanhado. Ele se baseia pelo texto, o texto é a base do que ele faz, tanto que a parte musical ela sublinha a intenção do texto, mas, ao mesmo tempo, ela tem momentos de politonalidade, a politonalidade ocasional, como era um conceito que o próprio Darius Milhaud utiliza, mas é uma obra que foge completamente aos padrões do que a gente entende como sendo a obra do Nepomuceno. Eu digo isso com ênfase, porque a gente pensa no Nepomuceno romântico.
só um parênteses, né? É comum a gente ver nos livros de história da música a citação do compositor, uma certa biografia, e depois citação de obras. São obras importantes, mas importantes por quê? Ninguém sabe por que são importantes. É uma citação, é uma lista de obras. Né? E o Le Miracle é citada, mas ninguém sabe por que ela é importante. Mas ela é importante por isso, ela é extremamente moderna. Nós estamos em 1914, se não me engano. E foi uma obra de um impacto tão grande que deu muita discussão a respeito daquilo ali. Imagina a estética de tons inteiros, ou a dissolução da tonalidade, ou uma tonalidade que é oscilante. Isso, naquela época, aqui no Brasil, deu muito o que falar. Ainda mais os escritos que o colocam na linha de Debussy, por exemplo, em alguns momentos, onde já se viu, aquilo não é música. Aliás, isso está citado em algumas críticas de jornal. A escala de tons inteiros, essa coisa que destrói a unidade musical. O trio, já por sua vez... Oi? Não, perdão, não, desculpe, você me mostrou outro dia justamente uma canção dele, onde você tem tons inteiros, é a Chanson d'automne. É a Canção da Ausência. Canção da Ausência. Canção da Ausência. O que nós vamos colocar agora. Então, vou aproveitar, depois eu retomo o trio, por favor. Uma lua religiosa, uma lua romanesca, aponta como uma rosa muito branca, muito fresca no ar sem fim. Ah, quem me dera essa rosa para eu dá-la ao teu jardim. Um luar sereno e belo flui do mármore de altura, parece esculpir no estelo para minha sepultura consagrar. A quem me dera esse estelo para enfeite do teu lar. Do alto a lua para ninfa, terra e céu, noivando e verte pranto argênteo, clara linfa sobre a natureza inerte, sem vigor. A quem me der essa linfa para o teu banho de flor. Dolorosa, fria lua, pia e burnia d'alta ermita,
beleza. Para mim é uma revelação essa canção. Ela é extraordinária. Ela é de que ano? 1914, se 14. não me engano, 1914, dessa época. É muito impressionante, muito impressionante. É um viés do Nepomuceno que tem que ser explorado. Claro. Eu não estou dizendo que as trovas não sejam muito boas. Aliás, são fabulosas as trovas. Sonhei, tantas outras. Mas ele tem uma imensa gama de expressões que estão um exemplo. Eu lembro quando, em Portugal, se não me engano, foi sesquicentenário do nascimento do Nepomuceno, num concerto, uma participação num concerto no Palácio Foz, em Portugal. Inclusive, o Ricardo estava lá, quando eu e Alberto Pacheco, que está nessa gravação, nós fizemos alguns trechos do Le Miracle de La Seance. E eu lembro a surpresa que foi, porque ninguém acredita que Nepomuceno compôs aquilo daquele jeito. É impressionante. Não, os estereótipos são sempre muito tenazes, né? Então, é difícil, aliás, não queria deixar de mencionar, junto com a interpretação do Alberto Pacheco, o seu pianismo, que nós vamos ver mais tarde, um exemplo também nas variações humorísticas. Mas, então, os assuntos seriam muitos, mas eu queria passar para um outro aspecto da sua pesquisa, Luiz Guilherme, que você fez um artigo, acho que definitivo, sobre a exposição do centenário da abertura dos portos em 1908. Você não só reconstituiu os repertórios, como você fez uma análise muito reveladora, não só do lado, digamos, moderno no sentido da atualização com que se fazia naquela época, a ênfase sobre compositores brasileiros, e isso, lembrando que 10, 15 anos antes, nos concertos populares, o Nepomuceno, como regente, já tinha contribuído de uma maneira extraordinária para tornar conhecido o Rio repertório sinfônico, quer dizer, de sinfonias de Haydn a aberturas de Wagner. Então, eu queria perguntar a você um pouco, dentro desse leque temporal tão vasto e tão conturbado, que é esse momento da história da música que o Nepomuceno acompanha de perto, o que você ressaltaria, digamos, o que esses repertórios que ele rege, eu estou pensando até em Albert Roussel, o jovem Villa-Lobos, em 19, tudo. Como é que você, a partir desse estudo que você fez, como é que você vê esse panorama geral do compositor que também quer revelar um repertório para a sua comunidade nacional, digamos? Bom, primeiro eu agradeço dizer que o trabalho é definitivo. Na verdade, eu ainda acho que ele está longe de ser definitivo. Ele ainda tem muita coisa a abordar ali. Falta tempo para poder aprofundar um tanto. Mas o mote para esse trabalho é justamente a questão do modernismo. Não é? Nós temos as notícias todas que dizem que o Brasil, notícias de época, que o Brasil conheceu o modernismo musical em 1908. Então, o que é esse modernismo em 1908? Porque se a gente confundir modernismo com nacionalismo, a gente vai numa barafunda complicada. Porque não existe uma identidade nacionalista, existem várias identidades. Aliás, tem livros que tratam disso. Não existe uma teoria de nacionalismo, de nação, existem várias. Então, nós estamos nos referindo ao que de modernismo e ao que de nacionalista. Bom, esses concertos, eles foram muito importantes justamente para a divulgação de uma linha. Eu analisei os programas de concerto e o que perpassa por todos eles é o viés nacionalista. São compositores
associados ao que seriam nacionalismos das suas nações. Tá? Então, a primeira coisa importante a ver é que a maior parte, ou a grande maioria dos compositores, o maior número de compositores apresentados eram brasileiros. E destes, quase todos ainda vivos. Isso é fundamental. À exceção de Leopoldo Miguel e Carlos Gomes, todos os outros ainda estavam vivos. Edgar Guerra, Ernesto Ronchini, eu estou com a minha colinha aqui, Francisco Braga, Henrique Oswald, Barroso Neto, Araújo Viana. Então, ele foi, sim, um grande divulgador da música brasileira, da música atual, inclusive, estava sendo composta. E, em relação a Villa-Lobos, aqui não tem Villa-Lobos, mas ele foi um grande apoiador de Villa-Lobos. Não só ter regido obras de Villa-Lobos e Villa-Lobos ter regido obras dele também. Isso está documentado. No Museu Villa-Lobos existe uma carta póstuma de Alberto Nepomuceno atestando a qualidade artística de Villa-Lobos. Da mesma forma, o apoio que ele dava a Glauco Velasquez. Isso também está registrado. Então, ele tinha esse viés, essa ideia. Eu diria que Alberto Nepomuceno ele era inclusivo. Ele não excluía compositores, muito pelo contrário. Não é? Se a gente pensar que Carlos Gomes teve alguns problemas com os nacionalistas, a gente vê que esse nacionalismo da época da Primeira República incluiu muito Carlos Gomes. Muito. Não havia praticamente concertos sem Carlos Gomes. Então, é importante a gente observar que a maioria dos compositores eram brasileiros, e algumas obras eram primeira audição, por exemplo, do Ernesto Ronchini e Pedro Álvares Cabral, poema sinfônico, ou mesmo Prelúdio de Barroso Neto. Tá? E, claro, tinha obras do próprio Alberto Nepomuceno. Agora, em relação aos estrangeiros, é evidente que o compositor mais executado foi Wagner. Wagner, se a gente pensar naquele momento, o wagnerismo e a projeção da obra de Wagner no Brasil, não é? Foi muito grande. Então, a gente tinha protofonia do Fliegende Holländer, né? A gente teve trechos do Anel dos Nibelungos, Parsifal, Prelúdio, protofonia de Rienzi, Tannhäuser, alguns trechos de Tannhäuser. Então, o compositor mais executado foi Wagner, entre os estrangeiros, que também tem um viés nacionalista muito grande em relação à Alemanha. Mas não ficou nisso, não. Tinha o próprio Vladimir Rebikov. Em primeira audição, Árvore de Natal, Valsa, Marcha dos Gnomos, Dança do Palhaço, Dança de Bonecos Chineses, A Escada do Céu. Ora, nunca mais se ouviu falar em Rebikov na música brasileira, ou em concertos aqui no Brasil. Ele levou isso aos cariocas que estavam lá. E as notícias dizem que os concertos cabiam no bolso de qualquer um. Isso é fabuloso. Se a gente lê as notícias que dizem que todos os concertos davam prejuízo, porque os ingressos eram tão baratos e aquilo nunca supria a necessidade de bancar o custo daquele evento, né? Mikhail Glinka também foi apresentado nessa ocasião. Então, foi um momento, de fato, de muito concerto, de muita atividade musical que apresentou, eu digo sim, foi um momento de modernismo musical. E qual era o modernismo musical dessa época? Era um modernismo que tinha também um viés nacionalista. E aqui a gente tem exemplos de compositores que estão associados ao nacionalismo das suas pátrias. É verdade. Mas, por exemplo, o que eu acho, uma das coisas que eu acho muito importantes do que você ressalta, do que você mostra, é que há uma historiografia que agora está sendo corrigida, quer dizer, muito baseada nos trabalhos da Liza Peterkoff,
que praticamente dão como ponto de partida de certos repertórios no Brasil as duas vindas dos ballets russes, em 13 e 17. A gente sabe hoje em dia que, quando eles vieram, eles não tocaram nenhuma obra realmente das mais modernas do seu repertório, seja Daphnis e Cloé, o Pássaro de Fogo, Petrushka, e que, na verdade, o que eles tocaram foi o prelúdio do Après-midi d'Anfone e o Aprendiz Feiticeiro do Ducat, duas obras que foram estreadas pelo Braga e pelo Nepomuceno naquela ocasião. Mais importante, em vez daquilo ter sido um evento isolado, essas obras se incorporaram ao repertório da Sociedade de Concertos Sinfônicos. Então, não é um evento que acontece uma vez, quer dizer, essas obras foram retomadas. A outra coisa que me parece muito importante é a presença, você estava falando dos nacionalismos, né? O nacionalismo alemão, com Wagner, tem os Wenzel com a Suécia, mas você tem os russos. Então, o fato de você ter as danças provincianas, ou você ter nas estepes, na área central do Borodino. Então, a presença do Rimsky-Korsakov, do Borodino, né, também são fatos muito, muito impressionantes, primeiro, por ter acontecido, mas, sobretudo, por esses materiais terem passado a ser um patrimônio da vida musical carioca, a partir de então, através do Francisco Braga. Então, Guilherme, eu queria te pedir também, depois nós vamos retomar mais adiante, se você poderia comentar um pouco uma outra vertente do Nepomuceno, que é essa que se revela nas valsas humorísticas, e se você pode mostrar um exemplo musical disso, você pode comentar a esse respeito. Vamos colocar primeiro, então, um trechinho do vídeo, e aí depois a gente retoma aqui. Muito bem. Por favor. É impressionante o que ele faz nessa obra, nessas valsas humorísticas. Primeiro, e isso tem sido algo um tanto recorrente, tem músicos na orquestra que me perguntam, às vezes, isso aqui está certo? Como assim?
a flauta toca um ré bemol e as cordas tocam um ré natural, isso não pode soar certo. E as pessoas não se dão conta da necessidade de ler o que está escrito. Quando eu digo ler o que está escrito, é uma partitura, é um mapa sônico. A partitura não é uma sucessão de bolinhas e tracinhos. Então, o que está escrito ali? A diferença justamente é na articulação. Uma nota está staccato, a outra não está staccato, acaba soando como uma tchacatura. Então, aqui eu tenho um efeito que lida com textura. Então, isso faz diferença. Então, as pessoas querem corrigir. E aí aconteceu, nesse concerto, que um flautista me perguntou, mas ele pensava nisso? Bom, mas ele escreveu, como é que ele não ia pensar nisso? Então, de que maneira a gente interpreta os nossos compositores? A gente observa nessas valsas um humor extremamente refinado. Trata-se de não é somente uma citação. E, aliás, essa obra eu fiz no mestrado, eu publiquei ela em ano 2000, mas ainda é uma pesquisa que segue, porque tem referências a outras valsas. Que valsas são essas? A gente não tem essa memória dessas outras valsas que estavam em voga para descobrir que outras valsas são essas. Então, talvez dê para dizer que existe algum trabalho intertextual entre o que Nepomuceno compunha e outras valsas, ou meras citações, até que ponto isso equivale a mera citação? Porque, na verdade, ele não citou simplesmente o Strauss. A tonalidade é outra, a sobreposição de acordes ali é outra. Né? Ele só soa o Strauss. Da mesma forma, a maneira que ele faz o Chopin. Não é? Então, ainda é um trabalho que requer, eu acho, aprofundamentos em relação à maneira que ele constrói, como ele pensou nessa construção. E é uma obra muito difícil, não só para o piano, mas para a orquestra. Então, é muito complicado isso. Mas é uma obra que retrata um humorismo que também é característica, e eu lembro sempre da Mônica Pimenta Veloso, o humorismo como característica, ou humor como característica, do modernismo carioca desse período. Então, certamente, algum recado ele está transmitindo aqui. Ele não está fazendo valsa, dança de salão. Claro, claro. Bom, nós vamos continuar essa conversa com você, porque a gente gostaria de não limitá-la, e felizmente também vai entrar agora na nossa conversa o professor Avelino Romero, professor da Unirio. Todos nós conhecemos um livro que se tornou clássico, já clássico dele, que é realmente o Alberto Nepomuceno e a República Musical. São expressões que já entraram para a linguagem corrente da musicologia. Apesar do livro ter sido publicado em 2017, na verdade é uma reflexão de uma tese de mestrado de 1995. Então, o Avelino vai se juntar a nós e vamos, então, participar, então, conjuntamente. Avelino, o que você... quer dizer, então, por exemplo, se você tivesse que falar do Nepomuceno, como... Eu sei que é difícil falar de um ponto complexo, rico, variado, mas se você fosse dizer quais são pontos absolutamente indispensáveis para se pensar o Nepomuceno, o que te vem à mente? Eu acho que tem... Bom, primeiramente, boa noite, e eu agradeço o convite, a oportunidade de
participar desse diálogo sempre necessário sobre essa figura extraordinária que é o Alberto Nepomuceno. Guilherme apontou bem, né? A gente conhece, estuda e tem muito ainda para estudar e aprofundar, entender essa personalidade tão vasta. Eu acho que esse é o ponto, né? Exatamente essa diversidade que ele traz. Né? Guilherme usou duas palavras muito eficazes para pensar isso, né? O ecletismo. Eu acho que a gente precisa pensar o Nepomuceno para além daquela ideia de apenas um nacionalista, ou que eu acho mais complicado, como precursor do nacionalismo. Ninguém é precursor de coisa alguma, você é o seu tempo, a sua época, o seu momento, os outros é que te tomam como referência anterior. Mas é entender o Nepomuceno no momento que ele vive. E entender esse engajamento, essa militância cultural, intelectual que ele tem. Se pensar o Alberto Nepomuceno como intelectual é uma coisa importante, é uma coisa relevante. Eu tenho, ultimamente, olhado muito para esse aspecto. É algo que já estava presente na pesquisa, mas talvez eu mesmo não tivesse tanta consciência. Da gente pensar os compositores e também os intérpretes como intelectuais, como personalidades que têm uma leitura de mundo, que têm uma visão, tem uma interlocução que vai além da música. Né? É alguém que está atento aos poetas, aos pintores, escultores, aos escritores, aos romancistas, aos folcloristas. Ou seja, alguém que tem uma inquietação para tentar entender o Brasil, entender o mundo, mas principalmente o Brasil, naquele momento tão significativo que é essa transição da monarquia à república, do trabalho escravo a uma sociedade livre, ou que tenta construir essa liberdade. E daí nascem as diversas possibilidades desse trabalho dele. Esse é o sentido moderno, né, de que eu falei, modernista, né? Sentido do engajamento. A gente hoje tem uma tendência a pensar, né, não só um modernismo associado a 22, mas pensar dois modernismos, ou dois momentos importantes do modernismo, que seria o modernismo de 70, de 1970, dessa geração que vai resultar na geração do Nepomuceno, do Leopoldo Miguel, do Olavo Bilac, do Machado de Assis, né? E o modernismo de 22, com as suas especificidades. A gente tem questões da linguagem musical, talvez uma radicalização de algumas propostas, alguns procedimentos, mas a gente tem questões relevantes para se pensar um Brasil moderno, um Brasil ou até expectativas de modernização que esses compositores e esses intelectuais têm nesse engajamento, né, com a República, né, como eles esperam que esse novo momento vivido pelo Brasil no final do século XIX trouxesse novas possibilidades. E eles entendem essa música como parte disso. Então, por um lado, trazer e divulgar obras que eles consideram modernas, como Wagner, ou como os franceses, como Debussy, ou como os nacionalistas russos. Por outro lado, olhar também para essa produção de uma música afro-brasileira, seja uma produção urbana, de um Nazaré, em que eles identificam, ele particularmente, Nepomuceno, identifica essa vertente, ou pensar um sentido mais amplo, o Brasil rural também, como a gente poderia falar do Batuque, uma tentativa brasileira lá adiante, em que ele está tentando tematizar questões musicais de uma diversidade maior, panorama, né, de uma diversidade maior. E trazer tudo isso para pensar um Brasil diverso. Né? A outra palavra é o inclusivo, né, que o Guilherme apontou. E é isso, é como se está longe de ser esse nacionalista exclusivo que pensa o Brasil a partir de uma ótica única, o que pode juntar todas essas coisas e criar uma visão única, uma representação única de Brasil. Ele está muito mais atento à diversidade, à convivência de possibilidades de experiências musicais divergentes. Ao mesmo tempo em que ele olha para esses elementos modernos e olha um Velázquez lá adiante, um Villa-Lobos, e no tempo dele olha para um Korsakov, para um Grieg, para um Wagner, para um Debussy, ele também olha para um Zé Maurício e para um Carlos Gomes. Quer dizer, ele tem uma visão que é muito mais ampla, muito mais aberta
E isso se revela em diversas facetas. É o Nepomuceno compositor, é o Nepomuceno regente, é o Nepomuceno professor e diretor do Instituto Nacional de Música. Esse intelectual multifacetado, com uma visão, numa perspectiva liberal, né? Ali, contra algumas vertentes mais autoritárias e mais fechadas, né? E em permanente diálogo. Isso me parece relevante. Então, acho que pensar, outros compositores também, mas o Nepomuceno, isso é muito claro, pensá-lo como intelectual, como alguém engajado, alguém em diálogo com o mundo, com o entorno, o mundo cultural, o meio cultural. Aquilo que Bourdieu chama de campo intelectual, campo artístico. Acho que essa metáfora do campo, do Bourdieu, é muito interessante. Eu usei outra ferramenta, né, que foi a Sociedade dos Músicos, do Albax, também na tradição sociológica francesa, e adaptei para pensar essa república musical nesse sentido, de pensar um conjunto, né? Embora eu tenha me preocupado em pensar uma biografia, né? uma escrita que é uma biografia, mas não fechar essa biografia apenas na trajetória pessoal, mas pensar a articulação desse intelectual com esse campo vasto, com as questões vastas e os diversos personagens. Por exemplo, não dá para separar Nepomuceno e Miguel. Eles são muito diferentes, mas eles dialogam. Miguel é o grande amigo, é o grande parceiro, Nepomuceno vê assim. Nepomuceno é o sucessor dele no Instituto e, ao mesmo tempo, ele não é um sucessor passivo, que apenas reproduz. Não, ele tem a sua marca, ele tem a sua maneira de pensar a escola a partir de outros parâmetros, né? Mas é diferente da leitura que se fez tradicionalmente do Nepomuceno como precursor do nacionalismo, ou seja, como parte do modernismo de 22, uma vertente anterior que antecipa o modernismo, que, portanto, é explicado por 22. E o Miguel, nos capítulos, nas histórias da música brasileira, o Miguel está lá, compositores de formação estrangeira. Poxa, mas que a formação mais estrangeira que o Nepomuceno teve, mais do que o Miguel, que não se formou na Europa, foi para a Europa já pronto. Né? O Nepomuceno estudou na Itália, na Alemanha, na França, passou por Viena, passou pela Noruega. Ele tem uma formação estrangeira, e isso não impede a ele, europeia, né? Isso não que impediu a ele observar, né, essa complexidade da sociedade brasileira e trazer. Então, acho que pensar no Nepomuceno eclético é interessante. Entendendo ecletismo, não, muitas vezes se pensa o eclético como uma coisa de fraqueza, uma mistura. Não, ele mistura, mas ele mistura conscientemente. A sinfonia é uma coisa, a série brasileira é outra, a suíte antiga é outra, as valsas humorísticas outra. E quando ele rege, por exemplo, é comum ele reger a série brasileira e a sinfonia no mesmo programa. Ou seja, ele está dizendo alguma coisa para nós, de que essas duas coisas fazem parte de uma diversidade musical no Brasil. Ou nas líricas, as 4 peças líricas, né? Aquelas 3, valsa, diálogo, devaneio, e a quarta é a galhofeira. A galhofeira não é lírica. A galhofeira é humorística, né? E o Guanabarino, daquela forma desleal do Guanabarino de implicar como lírica, né? Mas é como se não dissesse, por que não pensar um lirismo brasileiro, que inclui também o humor, que inclui essa vertente carioca, né? Ele nem sendo carioca, mas ele assume esse carioquismo. Ele está dizendo para a gente que, dentro de um lirismo brasileira, cabe esse devaneio tão romântico, né? Tão século XIX, e cabe o tango brasileiro estilizado ali pelo Nazaré, o diálogo com o Nazaré, que a Chiquinha Gonzaga. Eu acho que isso é interessante. E eu acho que a gente precisa disso no Brasil, de pensar diversidade, de pensar que existem maneiras diferentes de ver o mundo, de entender, e é preciso investir nessa convivência dos pensamentos. Né? Não, sem dúvida. Mas foi muito interessante vocês dois você me falar no ecletismo, justamente vale a pena a gente se demorar um pouco sobre essa palavra tão mal falada às vezes, que ela significaria uma falta de organicidade numa obra, uma falta de unidade, uma falta de coerência, quando, na verdade, quer dizer, o que vocês dois estão mencionando é que é um ecletismo não no interior das obras, mas que cada obra está dentro do seu contexto cultural apropriado.
Mas há essa diversidade que você salientou e essa abertura para o mundo, e o mundo musical em aceleradíssima transformação. Eu queria perguntar para você uma coisa que eu acho que chamou a atenção de muita gente no seu livro, quando surgiu, acho que foi uma revelação, é uma outra dimensão, que era, você estava falando também desse início da República, o envolvimento das autoridades, quer dizer, das autoridades no nível mais alto, nas nomeações do Instituto, não que eu ache uma coisa positiva, muito pelo contrário, mas que às vezes você nomear um professor de solfejo, ou você indicar, se tornasse uma questão de Estado, e coisas tratadas a nível ministerial. Isso tem muito a ver com o que você estava falando um pouco de esperanças, ou de um projeto, quando surgiu a República, enfim, de novas oportunidades, de uma certa maneira de pensar o Brasil, ou uma coisa um pouco ao acaso da política de cada dia? Tem um pouco de tudo, né? Tem até um pouco de sobrevivência monárquica, quando você lembra essa proximidade, né? Do próprio Instituto Nacional de Música com o Ministério, que era ali na Praça de Tiradentes. Então, assim, eu podia fazer uma caminhada, diferente da Brasília, por exemplo. Podia uma caminhada de estar à escola do Ministério. Mas na monarquia, o Pedro II ia ao Colégio Pedro II, ia ao Instituto Histórico, ia às instituições, ia à academia, quer dizer, havia essa possibilidade. O fato de ser a capital federal dá um pouco esse tom oficial, é um instituto nacional, né? Esse sentido de uma representação aí, de uma presença, de um centro de poder. Agora, por outro lado, existem certas sobrevivências desse clientelismo, dessas interferências, desses favoritismos e algumas especificidades. No caso que você menciona do concurso solfejo, é uma coisa bem mais específica, é o contexto da própria permanência do Alberto Nepomuceno na direção, passando por diversos governos. Aqueles governos da remodelação do Rio de Janeiro, depois o governo controverso do Marechal Hermes da Fonseca, e a crise do Venceslau Braz durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o Nepomuceno atravessa, né, toda essas diferenças. Sim. E acaba sofrendo um pouco consequências disso. Certas críticas que são ao governo do Marechal, que acabam atingindo a ele como se ele estivesse envolvido nos escândalos de corrupção que são mencionados no governo. Uma coisa que eu também queria mencionar, e eu acho que na pesquisa sua, na pesquisa também do Guilherme, tem muitos estereótipos e lugares comuns que são repetidos à exaustão. Por exemplo, há uma maneira de interpretar a famosa entrevista dele, de 1917, se eu não me engano, né, sobre a questão nacional. Há, evidentemente, a eterna questão do canto em língua portuguesa. Será que você podia comentar um pouco sobre isso? São alguns temas que são recorrentes, né, na avaliação do Alberto Nepomuceno. Sobre a entrevista, tem duas coisas. Uma é a gente pensar, até que você tem Bourdieu há pouco, né? O Bourdieu fala da ilusão biográfica. Né? Ele não está dizendo que fazer biografia seja uma ilusão. Existe uma ilusão no fazer biografia, que é supor que o sujeito é o mesmo do princípio ao fim da vida. O Guilherme já contou isso. Desses momentos diferenciados ao longo da trajetória. E a entrevista é um momento específico, ela retrata uma discussão de música nacional que aparece tematizada, mas num contexto específico que é 17, que é a guerra, a radicalização dos nacionalismos em torno da guerra, e um contexto de um Nepomuceno que acabou de deixar a direção do Instituto em 16, está ressentido em relação ao governo. Ali, nas entrelinhas, você vê acusações ao governo, ao ministro Carlos Maximiliano e ao Abdô Milanês, que é o diretor do Instituto. Esse é um aspecto, né? A gente entender essa entrevista, não para explicar todo o Nepomuceno, mas pensar o contexto. Por outro lado, a entrevista reforça isso que a gente está chamando do inclusivo, do ecletismo, da diversidade
desse diálogo do Nepomuceno. Ao contrário da interpretação nacionalista, que vê ali uma ênfase no nacionalismo. O que seria esse nacionalismo? Essa leitura de uma música única, a música brasileira, né, no singular, alguma coisa que fosse capaz de representar uma essência, uma alma brasileira. Isso é profundamente romântico. É o romantismo germânico retomado pelos modernistas, autoproclamados modernistas de 22, mas que são antirromânticos, mas retomam um pensamento profundamente romântico do século XIX. Ao passo que o Nepomuceno diz na entrevista, que a pergunta é por que não existe ainda uma ópera nacional, uma música nacional? Ele diz, será porque nós, artistas, flores de civilização, falando dele próprio, formado na Europa, né, e vivendo sempre nos centros urbanos, nós estamos longe da alma simples, né, do sertanejo, ou esse ou é fundamental, ou porque ainda não surgiu o músico regional, o músico sertanejo capaz de expressar a alma sofredora desse povo. Ele tem muito a ver com o contexto também, porque a gente tem 15, a grande seca do Nordeste, a seca no Ceará, né, que atinge muito, então essa questão do sofrimento do sertanejo está ali apontado. O ou é fundamental, porque ele não diz nós, compositores, eruditos de formação europeia, que vivemos na cidade, seremos hoje porta-vozes de uma música nacional. Pode ser. Ou, né, ou não, famoso ou não. Ou tem que surgir alguém, e ele não diz o nacional, ele diz o regional, alguém que seja porta-voz daquele sentimento local. Que eu costumo brincar, ele está anunciando o Gonzagão, que tinha nascido poucos anos antes. Ele está anunciando um outro tipo de música, um outro tipo de compositor e um outro tipo de expressão, totalmente diferente do que o modernismo vai pensar. Por exemplo, a partir da lição do Mário de Andrade, o Guerra Peixe compor música fundindo elementos melódicos colhidos no Nordeste, Pernambuco, por exemplo, com elementos da estrutura de acompanhamento colhidos em São Paulo. E você cria um Frankenstein e diz que isso é a música brasileira. E nem o pernambucano, nem o paulistano se identificariam com essa música e vão sempre ver um estranhamento. Quer dizer, é uma criação de um Brasil que não existe, a partir de algo que tente dizer de uma forma única sobre essa diversidade enorme que nós temos. Então, o Nepomuceno está justamente apontando no ou, na alternativa, possibilidades diferentes. Pode ser que nós venhamos a conhecer mais essa sensibilidade local e produzir algo mais próximo, e ele não diz que ele fez, nem que está fazendo. Isso explica porque na série ele se aproxima disso, na sinfonia não. Né? Nessas peças modernas, ele também não está preocupado com isso, ele está preocupado com uma visão cosmopolita, ou de uma atualização da técnica e do discurso musical no Brasil a partir desse cosmopolitismo. Em outras obras ele busca. Né? O ecletismo é nesse sentido, não é dentro de uma obra, é de obra para obra, no conjunto das ações. É o leque dos interesses. Isso é muito diferente de uma leitura que, muitas vezes, o nacionalismo modernista vai ter, de que se você não fizer uma música que se entende que é a nacional, que é a síntese de uma alma nacional, que ninguém sabe do que se trata, se você não fizer isso, você é o pedregulho na botina, você vai ser extirpado da ordem nacional, quer dizer, que propõe a censura, propõe a exclusão, propõe... E o resultado disso é uma incompreensão muito grande da criação musical do próprio passado. É a exclusão de uma figura como o Zé Maurício, ou a figura do Marcos Portugal. O Zé Maurício ainda é valorizado porque era um brasileiro, e Marcos Portugal é estilizado por ser português. Ou a exclusão de um Carlos Gomes, ou a exclusão do Miguel. A gente só entende, né, como sendo ao lado do Miguel e do Oswald e do Braga. Eles se explicam mutuamente, né? Quer dizer, eles se complementam, são visões diferentes, claro, mas são visões que se respeitam. É interessante você pensar o Miguel, que é um wagneriano e lisztiano radical, que vê na série brasileira do Nepomuceno algo extraordinário, interessantíssimo, nem desafia tanto assim. Mas ele vê uma possibilidade, e o próprio Nepomuceno, que tem na questão nacional algo importante, com essa diferença de pensar especificidades, mas que é capaz de dialogar com a obra do Miguel e do Carlos Gomes de uma forma integrada. Agora, você mencionou esses nomes ilustres que
deixaram obras significativas, a gente vê que esse modernismo que vai surgir de várias maneiras, mas, digamos, uma das suas expressões mais espetaculares vai ser a Semana de 22, na verdade, com Villa-Lobos. Ela partiu de um solo fértil, quer dizer, ela partiu de um solo, de um establishment, que é também outra palavra que pode ter uma conotação negativa, no caso extremamente positiva, de você ter um instituto de música muito bem estruturado, graças a pessoas como Gays, e que tornaram instituto esse que você demonstrou que Villa-Lobos frequentou no curso noturno e só deixou de frequentar porque acabou o curso noturno. Instituto esse que foi o ponto de encontro de várias manifestações importantes, inclusive acolheu Nazaré, aqueles concertos do Electro. Então mostra que em vez de ser, digamos, talvez, agora antes de passar a palavra para o Guilherme, se quiser, ou para outros participantes, em vez de ser, digamos, um modernismo contra um establishment filistino, como se dizia na época do romantismo, no fundo, é uma flor que nasce da conjunção dessas pessoas tão variadas como o Braga, o Guedes, o Nepomuceno, o Oswald, que tornam possível um Velázquez e que com intérpretes e aí tornam possível igualmente o Villa-Lobos ou o Galé. Tem um aspecto que é importante salientar, que na propaganda, digamos assim, da semana, ou na articulação em torno da semana, na intenção e na própria avaliação, fica claro por parte do Mário de Andrade, por exemplo, a ideia de que a semana está modernizando São Paulo. Uhum. Não é a ideia de uma semana do Brasil, moderna do Brasil, é a semana de moderna de São Paulo. E que quando ele diz no artigo Perolatria que o Rio de Janeiro tem educação musical, tem cultura musical, porque tem sinfonia e quarteto de cordas. Ou seja, música sinfônica e música de câmara, que são um projeto do Miguel e do Nepomuceno. E o que é mostrado na semana de 22, que é um Villa-Lobos solista e camerista, porque não dá para ser sinfônico por falta de recursos, com a Paulina D'Ambrosio, que é a professora do Instituto, né, que arregimenta, né, a articulação do Villa-Lobos do conjunto. Ou seja, os intérpretes de 22 são os intérpretes saídos do Instituto Nacional de Música. Então, exatamente isso que você diz, esse terreno fértil que está no Rio de Janeiro, que para o projeto, claro, não estou tocando a questão da linguagem musical, sim, a radicalização de uma proposta mais à-vanguarda, mais de buscar outras formas de expressão, que nem é um Villa-Lobos tão vanguardista assim de 22. Mas, claramente, existe a intenção de ir além do que é piano e ópera como representativos do século XIX. E pensar a música de câmara sinfônica como algo de mais profundidade, digamos assim, musical, dentro do projeto. Claro. E isso é o projeto deles. Exatamente. Agora, eu diria que, digamos, dentro desse establishment, eu acho muito interessante o diálogo Rio-São Paulo. Por exemplo, você pega, claro, o Rio tinha as instituições, mas, curiosamente, talvez um dos focos mais avançados, se a gente pode dizer assim, do Brasil na época, era a escola do Luigi Chiafarelli. Então, quando a gente vê aquela série de concertos históricos, os saraus musicais que ele organiza a partir de 1890 e tantos, sobretudo a partir de 1900 e pouco, é impressionante ver o Ricardo Vinhas, em Paris, fazer a primeira audição mundial das estampes do Debussy para o Jeu do Ravel, e 6 meses depois, a Antonieta Ruth tocar isso em São Paulo. Os alunos do Chiafarelli, você pode colocar Walter Budermark, você pode colocar, né, Guiomar, claro, etc., Mignone. Então, há uma também, por exemplo, em 1908, quando há digamos, essa escolha de compositores brasileiros, há uma espécie de ecumenismo brasileiro, você tem Euclides
Fonseca, você tem o Juliano Freud, da Bahia, você tem toda uma... Então, então é verdade, é interessante essa ideia de que digamos, que há no Rio de Janeiro, digamos, esse foco mais institucionalizado, mas, ao mesmo tempo, em diálogo com manifestações em São Paulo também altamente complementares. Mas, olha, eu queria então, agradecer a Avelino e Guilherme, queria perguntar se o Guilherme gostaria de fazer um comentário, trazer algum ponto. Bom, é impressionante, né? Avelino, eu acho que nós temos que conversar muito mais. Porque, assim, tu traz também pontos aí, questões que são muito importantes, né? E, de certa forma, nisso que tu falaste, me lembrou do Karl Dalhaus, que é um musicólogo que eu aprecio muito. E isso é algo que eu costumo falar, inclusive, com os alunos. Quem é a minha geração que tem... O que é a minha geração que tem autoridade para desfazer as gerações anteriores? Se um compositor compôs uma obra pensando nessa obra como nacionalista, se ela é recebida pelo público como nacionalista, quem sou eu, 100 anos depois, para dizer que a obra não é nacionalista? Eu tenho que entender o que é esse nacionalismo. É uma coisa completamente anacrônica, eu tenho que estar de acordo com. Tá? Então, isso é muito importante, é muito, muito importante. E outra coisa que vocês estavam falando em relação agora, no final, em relação a essa ligação Rio de Janeiro-São Paulo, eu vou adiante. Não se trata de uma somente ligação Rio de Janeiro-São Paulo. Existia um projeto republicano de educação musical. E isso a gente observa, por exemplo, se eu pensar no Rio Grande do Sul, no Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul e o projeto de criação de conservatórios de música. Havia um projeto de criação de 17 conservatórios de música, e as cidades, eu não sei qual é o critério para a seleção daquelas cidades, talvez porque o intendente fosse do Partido Republicano, é algo que a gente ainda não conseguiu desvendar, mas as orientações vinham do Instituto Nacional de Música. Os diretores eram formados no Instituto Nacional de Música, a princípio, ao menos. Então, havia um projeto republicano, havia um pensamento de nação através da educação musical, formação do público, formação de artistas, e por aí a coisa vai. Né? Isso é muito importante. E só para concluir, assim, porque o assunto é... O ano passado, nós fizemos o Simpósio Internacional Alberto Nepomuceno, em conjunto com a Politécnica do Porto e o Polo Caravelas, da UFRJ. E aí, o que o Avelino falou me lembrou isso. Alguém, no final, disse assim, eu estou atônito. Pensar o Nepomuceno nessa pluralidade toda é algo... Eu não consigo enxergar isso. É exatamente isso. A gente tem que aprender a enxergar o Nepomuceno com essa abertura do tanto que ele se propôs e se colocar em condição de fazer. Uma coisa que eu não cheguei a falar aqui, vou falar muito brevemente, porque eu não quero monopolizar nada, é Artemis. Eu estou agora concluindo uma pesquisa sobre Artemis, que eu já comecei há um bom tempo. A minha conclusão, primeiro, Artemis é um psicodrama lírico brasileiro. Até agora, a gente não encontra nada escrito sobre Artemis enquanto psicodrama lírico. É um psicodrama lírico brasileiro, anterior a Salomé. É uma obra completamente diferente de todos os padrões de ópera que já aconteceu no Rio de Janeiro. Eu considero que é uma obra que tem uma visão social imensa, porque
de forma simbólica, ou seja, está ligado ao decadentismo nas artes, e aqui em termos musicais, ele lida com estupro. E se a gente pegar os jornais da época, a gente tem a dimensão do problema do estupro no Rio de Janeiro. Eu estou falando só do Rio de Janeiro. Está lá nos jornais. Eles publicam a estatística dos médicos legistas que atenderam crimes de estupro, ou na época chamavam crime de defloramento. Então, visão social também aqui, junto com o Coelho Neto. Ah, mas o Coelho Neto, aquele parnasiano. Nossa, o Coelho Neto não merece ser chamado de parnasiano. Se alguém daqui já leu A Esfinge simplesmente é um texto maravilhoso. É de um vampirismo espiritual estupendo, entre outras obras. Então, a gente pensar porque ele lida com personagens gregos, mas é tudo um símbolo. E aí a estética ela acompanha essas questões. Então, é o posicionamento do compositor. Ele quer trazer a reflexão, ele não quer trazer simplesmente algo para ser escutado, ok, vamos embora. Se a gente pensar no Garatuja, o Garatuja ele junta o machixe, Quando Eu Morrer, que era muito famoso na época, com o balaio, ou ainda, eu não sei dizer se é o balaio, eu só não sei dizer o nome, se é o balaio ou se é o Pica-Pau Atrevido. O Pica-Pau Atrevido, aquela melodia era muito famosa, já de metade do século XIX. E ele faz um contraponto com essas obras extremamente populares, e que maneira ele constrói, de que maneira ele coloca isso em termos orquestrais, é fabuloso. Então, quer dizer, ele tem essas contribuições todas, né? Enfim, eu só queria trazer mais essas considerações aqui. Muito bem. Nós tínhamos nos prometido uma limitação de tempo. Se houver mais algum comentário, seria muito bem-vindo. Mas antes que venha esse comentário, eu não resisto a pedir ao João Guilherme Ripper, presidente da academia, e cujo patrono da cadeira é o Alberto Nepomuceno, para talvez encerrar essa nossa conversa. Eu queria agradecer muitíssimo ao Guilherme e ao Avelino. Eu já conheci o trabalho do Avelino e eu acho que realmente a contribuição de vocês nesse encontro, que foi magistralmente conduzido pelo nosso confrade Manuel Corrêa do Lago, foi muito grande. Então, eu acho que eu, particularmente, fico muito feliz por esse motivo que o Manuel citou. Alberto Nepomuceno é o patrono da minha cadeira na academia, cadeira número 30. É um compositor que me fala muito de perto, tanto esteticamente, como um pouco pela biografia também. Eu fui diretor da Escola de Música da UFRJ exatos 100 anos depois do Alberto Nepomuceno. E no ano seguinte eu ingressei na academia exatamente na cadeira do Alberto Nepomuceno. Quer dizer, existem algumas coincidências que certamente reforçam esse laço, né, de admiração e realmente do orgulho, né, de ter como patrono, de termos nós todos como um compositor brasileiro, uma figura tão importante quanto Alberto Nepomuceno. Tem uma coisa do Alberto Nepomuceno que é muito curiosa. Certamente vocês devem ter lido uma obra literária parcialmente ficcional chamada Ana em Veneza, do João Silvério Trevisan, né? Em que ele trabalha muito essa questão do nacionalismo, fazendo um paralelo com a Júlia Mann, que é mãe do escritor Thomas Mann, que era brasileira, de Paraty, e esses encontros que vão acontecendo na Europa até terminar no Lido, onde ocorre a morte do Eichenbach, do professor Eichenbach, ou do maestro Eichenbach, dependendo da versão, se é do Visconti ou do próprio Thomas Mann.
no Lido onde morre, né? Onde tem exatamente a morte em Veneza. Então, assim, isso tudo também foi um livro que, de alguma forma, complementou muito uma visão talvez um pouco idílica de um nacionalismo que era muito próprio do Alberto Nepomuceno e que passa muito pela ideia do Grieg, né? De você compor uma música que seja sua, né? Então, olha, vocês falaram, o que vocês disseram hoje transcende a musicologia, me fala muito de perto, fala ao coração de compositor mesmo. Queria agradecer essa ideia muito feliz do Manuel Corrêa do Lago, agradecer a presença de vocês e certamente isso reforça essa ideia desses encontros ABM que nós estamos fazendo, estamos iniciando e que temos aqui os nossos confrades, confreiras envolvidos bastante nessa ideia de fazer com que a academia discuta e possa trocar ideias e fazer realmente cumprir o seu papel. Muito obrigado.